Bom dia. Então vamos lá? Ainda dentro desse processo de descolonização que estamos vendo, duas reflexões ainda temos que fazer. Veja, nós estamos falando aqui da questão da Índia, ligada ao Gandhi, à não violência, a questão da Palestina, então tem muita coisa, né? Mas vamos seguir sobretudo aquilo que o nosso material pede para destacar, tá? Então ele tem duas reflexões, uma sobre a China, até porque há uma importância muito grande, né, da China hoje, no aspecto econômico, no aspecto político, inclusive com o Brasil, com os Estados Unidos. Então a China ela vai de quintal do mundo, na época do imperialismo, a uma grande potência econômica hoje, e com razoável liderança política. Tá? Bom, alguns pontos marcos principais. A China conquista a sua república em 1911 por um movimento nacionalista. Em 1920, no período de 20, há a fundação do Partido Comunista Chinês, PCC chinês, né? Que tem como principal característica o anti-imperialismo. Só que para eles o anti-imperialismo não se resume na luta contra só o invasor. O anti-imperialismo é uma fase de uma luta contra o próprio capitalismo, na construção do socialismo, tá bom? Em 34, os nacionalistas que estão no poder, liderados por Chiang Kai-shek, vão fazer a repressão ao Partido Comunista ou aos comunistas, levando a Grande Marcha ou a Longa Marcha. Isso favoreceu ou possibilitou a ascensão de um grande líder, Mao Tse-tung, e a uma nova forma de luta, ou uma forma de luta chamada guerrilha, que temos aqui entre os nacionalistas e os comunistas. O problema é que tivemos aí a Segunda Guerra Mundial. E durante esse momento, nacionalistas e comunistas acabaram se aproximando. É bizarro, mas foi o que aconteceu na Segunda Guerra. A União Soviética, socialista, com os norte-americanos capitalistas, unidos contra o fascismo. Então aqui também tivemos essa aliança. Tá? Quando acaba a guerra e o Japão sai da China, essa aliança, frágil aliança, se desfaz, e a partir daí nós temos uma guerra civil. Essa guerra civil entre nacionalistas e comunistas culmina com a vitória dos comunistas de Mao Tse-tung em 1949. O socialismo chinês vai ser construído tendo como grande referência o governo da União Soviética, o governo de Stalin, inclusive mantendo a questão do partido único, o culto à personalidade ou ao líder, os planos quinquenais, tá bom? Bem, só que dentro desse processo o Stalin acaba morrendo e sobe ao poder na União Soviética Nikita Khrushchev, que vai, já vimos isso, aquele processo de desestalinização. Isso coloca em xeque o que está acontecendo na China, que segue esse modelo. Então nós vamos ter aqui alguns embates até que em 1959 há um rompimento das relações entre China e União Soviética. Olha que interessante isso, né? Só que isso fragiliza um tanto quanto o governo do Mao Tse-tung, porque ele perde um grande, um aliado de peso, sobretudo no aspecto econômico. E Mao Tse-tung vai fazer a sua Revolução Cultural em 1966. Na verdade, o que ele quer aqui é combater os contra-revolucionários, ou os que ele chama de os reacionários. Na prática, ele quer também afastar os seus opositores e consolidar ainda mais o seu poder. Então, eram jovens que iam com o livrinho vermelho de Mao Tse-tung, atacando, vamos dizer assim, os burgueses. Inclusive os intelectuais, professores, todos que eram convidados na marra a ir trabalhar no campo. Fazer um intelectual trabalhar no campo não é tão ruim, é até interessante, mas não da forma com que foi feito aqui. Tá? Não tivemos resultados tão significativos, mas
Nos anos 70, olha que interessante, os Estados Unidos se aproximam da China e vice-versa, porque os dois têm em comum a oposição à União Soviética. E porque também a China tinha sua arma nuclear desde 64. Os norte-americanos gostam de ficar perto de quem tem essas armas. E também porque, em governos mais um pouco inteligentes, a questão ideológica acaba sendo superada pela questão econômica. Talvez os governos de hoje devam aprender um pouco isso, né? Inclusive o nosso, os Estados Unidos, hoje. Bom, Mao Tse-tung morre em 76 e a partir daí nós vamos ter, sobretudo nos anos 80, os reformistas, né, com algumas mudanças lá no socialismo. Abertura para o mercado e tal, mas o fechamento político continua. Inclusive, essa abertura e tudo vai fazer com que jovens se entusiasmem em protestar, coisa que tem que ser feita pelos jovens. Então, é o famoso movimento na Praça da Paz Celestial. Os nomes chineses são legais, né? Praça da Paz Celestial, Rua das Inteligências Acumuladas, muito legal. Em 1989, foi duramente reprimido. O que eles queriam, na verdade? Acabar com o socialismo? Não, o que eles queriam era liberdade. Também uma característica forte da juventude. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de comunicação e tudo mais. Então, o que aconteceu na China aí, que ela viu tão poderosa? Ela virou um capitalismo? É uma economia de mercado? É um socialismo de mercado? O que é? É tudo isso, porque tudo isso está por aí. Mas o que os chineses falam que é? Eles falam que isso é o socialismo chinês. O que tem lá é o comunismo chinês. Por que tem que ser, quando fala socialismo ou comunismo, tem que ser assim ou assado? Tem uma regra? Tal? Não, é o que eles construíram. Então, é o socialismo construído na China. O segundo ponto de reflexão vai de uma frase legal que está numa das questões que vocês têm aí, que fala assim: a descolonização não destruiu a colonização. A descolonização, esse processo, não destruiu a colonização ou o colonialismo. Quer dizer que muito do que foi feito durante o período imperialista na Ásia e na África permaneceu depois. Alguns conceitos, algumas formas de relação com as minorias, algumas formas de governo. Então, eu vou dar algumas pistas aqui. A primeiro, o próprio conceito de nacionalismo, que é um conceito ocidental. Em nome desse conceito que vai ser incorporado pela elite que está dirigindo, acaba discriminando ou desconsiderando ou mesmo reprimindo minorias ou grupos ou ideias que divergem dessa ideia de Estado-nação, tá? Que é representado por quem está no poder. Então, tem uma citação que fala assim: a África vive prisioneira de um passado inventado por outros. Então, algumas coisas permaneceram. Na África do Sul fica mais visível, porque lá o poder fica na mão dos brancos, o apartheid e tal, mesmo que esses brancos que estão lá estão antes do imperialismo. Mas fica visível ali, essa discriminação. Mas pense em outros casos. E ele vai citar, sobretudo, a questão das fronteiras. Então, as divisões políticas que foram impostas aos africanos e asiáticos durante o imperialismo acabaram permanecendo após os movimentos de independência. E nós falamos já em outros momentos como que essa divisão ela foi imposta e como ela não considerou as diferenças, as divergências étnicas, culturais, religiosas. E eles conquistam a independência e mantêm isso. Tá? Como se diz lá, a manutenção das fronteiras coloniais. Manutenção de algumas instituições europeias desses países recém-independentes. Acrescenta isso, que fortaleceu, né, essa manutenção de algumas questões do mundo imperialista, é a heterogeneidade cultural desses povos. O exemplo mais claro é a linguagem, né, a língua, o idioma, mas também a questão religiosa e tal, o que dificultava ter uma língua única, ter uma certa unidade. É possível, mas mais difícil de construir. Então acaba prevalecendo uma referência europeia, ou da religião, ou da língua e tal. Sobretudo da linguagem, né?
Isso levou a muitas guerras civis pós-independência, sangrentas, e a formação de governos autoritários. Governos autoritários que massacravam aí aqueles que fossem ou que eram diferentes ou opositores. Duas questões aí, eu acho que o mais fácil eu mandar para vocês. Não, acho que tem que dar. A primeira é a alternativa A, que fala sobre a questão de Angola, a Revolução dos Cravos, que nós já falamos aqui na aula, tá bom? E a segunda, que mostra um mapa aí da África e da sua divisão, né, política. As questões 1, 2 e 4 estão corretas. Qualquer coisa, estamos aí. Abraços.